Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre materiais alternativos para a sala de aula, eu vou falar sobre o uso do jornal na sala de aula. Sejam bem-vindos! A leitura do jornal na sala de aula é uma forma de integrar o aluno com práticas sociais de leitura. Eu falei do letramento, que ele é importante, né? E o letramento você compreende, você interpreta e você reproduz o que você lê. E o jornal, ele traz várias possibilidades de interesse do aluno, notícias do seu país, da sua cidade, do seu cotidiano, artes, lazer, esportes. Isso cria uma motivação a mais para o aluno ler, né? Então, ele é um instrumento pedagógico poderoso que colabora na formação de cidadãos mais informados e ativos na sociedade, priorizando o desenvolvimento acadêmico pela informação. O texto do jornal, teoricamente, ele precisa ser o texto culto, né? O texto padrão, ele passa por uma revisão ali gramatical, então o aluno tem um contato com aquela linguagem mais apurada. Então, permite uma leitura mais crítica dos acontecimentos do mundo, bem como esclarece o aluno sobre a realidade em que ele está vivendo, né? Porque às vezes até o adulto fica muito preso ali em suas redes sociais, na sua bolha, e nem sabe o que está acontecendo. Isso vai ser cobrado no futuro desse aluno do fundamental, porque ele vai passar por processos seletivos, inevitavelmente, para trabalhar, né, para conseguir um emprego, vai passar por entrevistas. Então, ele precisa estar bem informado, minimamente, sobre o que acontece no seu contexto social. Então, o trabalho com o jornal, ele promove a interação social entre os alunos, porque eles acabam conversando, dialogando. Ele atua como recurso didático informativo e atualizado. Estimula a leitura crítica e a formação de opinião baseada em fatos, né? Então, é importante o professor trabalhar isso. Mas eu acho. Não, mas o que diz as porcentagens, as pesquisas, as notícias? Leia de novo a matéria, o que descreve ali, quais os fatos, o que aconteceu, é citado isso que você falou, né? É importante estimular isso. Então, ele contextualiza a leitura na realidade social. O aluno vai conhecer vários tipos de textos, porque o jornal ele não traz só ali a notícia, ele traz artigos, colunas de opinião, crônica, publicidade, tirinhas, você trabalha vários gêneros ali, né? Trabalha a seleção de informações e argumentos e incentiva a reflexão e o debate sobre a realidade social. E assim, em um tempo em que os jovens recorrem às notícias e informações basicamente pelos dispositivos móveis e internet, né? Tablets, celulares, notebook, ter contato com material impresso, incluindo jornal, é uma imersão em um tipo de texto totalmente novo, que permite uma análise mais aprofundada do conteúdo. Geralmente, quando você está lendo alguma coisa na internet, no celular, existem outras distrações, né? E o jornal, assim como o livro, você fica focado só nele, ele te coloca ali em contato somente com o que ele está trazendo, né? Muitas sessões do jornal impresso causam curiosidade nos alunos que vão, quando você apresenta um jornal completo, eles vão sempre nas preferidas, né? E aí o professor deve aproveitar esse momento e deixar o aluno livre para folhear, para escolher as leituras iniciais e vai assim estimulando sutilmente, não é para obrigar. Os alunos que escolheram as mesmas sessões que sentem juntos para ler, né? E aí vai criando grupos, porque o trabalho em grupo é interessante quando a gente propõe um jornal, né? Então, propõe análise dos temas das sessões e suas informações, comparar a linguagem dos diversos textos apresentados. A gente vê, às vezes, que na tirinha a linguagem é uma, na crônica é outra, na coluna de opinião é outra e na notícia é outra linguagem. Fazer o próprio jornal da turma, essa é uma atividade que eles adoram. Criando as próprias sessões, escolhendo os temas, comparar jornais diferentes e como tratam o mesmo foco, a notícia. Então, às vezes, a gente vê um mesmo acontecimento, a chamada, né, o título é completamente diferente. Transformar o texto escrito em oral, você pode montar um telejornal, eles gostam também disso.
Fazer vídeos e podcasts com as notícias escolhidas. Podcast está super na moda agora, né? Os alunos estão acessando muito. Cada grupo, né? Depois que você conseguir formar os grupos, pode apresentar uma seção do jornal com as suas características e principais notícias. Então, tem muitas possibilidades de trabalho. Então, assim, uma aula prática com o jornal que os alunos gostam muito é pedir que cada grupo explique uma seção do jornal, né? Montando um telejornal, um podcast, fazendo um videozinho assim. Ou então, que a sala crie seu próprio jornal, onde cada grupo vai ser responsável por uma seção. Então, as seções dos jornais, gente, impressos, são a manchete, que é a notícia mais importante, que vem na primeira página. Tem a seção de esportes, que são resultados e fatos, né, dos principais esportes de interesse ali da população, do público, né, do jornal. Os anúncios, que tem os classificados, propagandas, publicidades e afins. Cultura e lazer, que vai trazer as notícias sobre artes, festas, eventos, textos de humor, como as crônicas, charge, tirinhas, tudo que gera entretenimento. A gastronomia, que traz receitas e dicas culinárias, você pode trazer dicas de restaurantes, de lanchonetes. Colunas de opinião, que traz resenhas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Que traz resenhas sobre filmes, sobre temas da sociedade, sobre eventos, economia, com as notícias relacionadas a dinheiro, inflação, mercado, política, assuntos relacionados aos acontecimentos políticos locais e nacionais. Os alunos podem, por exemplo, acompanhar uma semana na Câmara de Vereadores para ver quais os principais projetos, né, estão sendo votados. Não precisa nem ir lá na Câmara, tá tudo ali disponibilizado no site da Prefeitura, né? É importante que o jornal, na sala de aula, ele seja mais voltado para a cidade, ali para o bairro onde a escola está, para que os alunos saiam também dessa bolha, né, e vivam um pouco mais a realidade social. Entrevista, bate-papo com uma pessoa interessante, pode ser uma pessoa da própria escola, pode ser alguém de fora, aí entra também o professor, né, para ver se ele tem alguma dica para dar. Então, é muito divertido fazer o próprio jornal. Um outro trabalho interessante é comparar a linguagem, o contexto e as notícias de jornais de épocas diferentes, refazendo a história local através do que foi manchete nos principais jornais do país ou da cidade. Você pode fazer esse trabalho em parceria com o professor de história, né? E os dois conseguirem jornais antigos, geralmente na biblioteca municipal da cidade, né? Tem acervo, ou digital ou físico. Você pode levar os alunos nessa biblioteca junto com o professor de história e propor um trabalho em parceria. Aproveitando a pesquisa, pode-se montar uma exposição, né, para toda escola e comunidade. E é muito divertido esse trabalho de comparação com as notícias, porque muitos alunos ficam chocados com coisas que existiam e não existem mais, né? Por exemplo, a máquina de escrever, que era onde o jornal era produzido. Muitos alunos não sabem nem o que é isso, né? Essa proposta também, ela pode ser feita de forma geográfica, mostrando as realidades diferentes do país, e aí você faz uma parceria com o professor de geografia. Então, por exemplo, o que é notícia na minha cidade?
Ah, vamos escolher no mapa uma cidade que fica bem longe daqui dentro do nosso país, né? Então você escolhe uma cidade que fica lá do outro lado do país, tenta o acesso aos jornais daquela cidade, hoje na internet tem tudo, né? E vai comparando as notícias da sua cidade com a dessa cidade. E aí entra também uma parceria com o professor de língua inglesa, lembrando, gente, que a língua inglesa, ela faz parte da área de linguagens do ensino fundamental, só que ela só entra nos anos finais, tá? Mas vocês podem criar uma parceria, né, professor de língua inglesa e portuguesa, para analisar jornais impressos de outros países. Nós temos jornais muito famosos, né, nos Estados Unidos, na Europa, e ver o que está acontecendo. É um trabalho também bastante instigante. Cada grupo pode ficar responsável pelas notícias de um determinado país. Aliás, o trabalho em grupo ele é muito estimulado quando a gente trabalha com jornal por causa da diversidade de seções que os jornais têm, né? Então a gente percebe que existem muitas possibilidades de trabalho com jornal impresso. E assim, hoje a maioria, todos os jornais impressos, eles têm também uma versão digital. Então, às vezes, a escola não tem assinatura desse jornal, como é que eu vou conseguir? Tá tudo na internet, tá? Tirando um ou outro jornal que deixa uma coluna ou outra assim, somente para assinante, a maioria dos jornais tem tudo no impresso, eles têm uma versão online também. Aí, para inspirar mais vocês, né, eu trouxe alguns exemplos aqui de trabalho com jornal em sala de aula. O primeiro da foto aí, nós temos uns 3 aluninhos aí bem felizes, né, que eles criaram o próprio jornal, né, e o tema desse jornal era inclusão. Quem quiser saber mais, tem aí, a notícia saiu na Gazeta do Povo, lá tem a reportagem completa de como esses alunos fizeram, né, esse trabalho com jornal, e aí o cartazinho que eles montaram. Vocês podem ver que são crianças menores, tá, gente? É muito importante que o professor ele tenha a noção de que o trabalho com jornal, a complexidade dele tem que acompanhar a progressão da faixa etária e das séries, né? Ali vocês veem que é do primeiro ano A, então a gente tem imagens, a gente tem ali um único cartaz, eles não dão conta de montar um jornal completo, nem de ler, eles estão em fase de alfabetização ainda, então eu preciso ter bom senso. Agora, aqui do lado, que a gente vê uma amostra, né, do jornal criado, que pode ser criado pelos alunos, aqui tem o layout. Então, é importante, esse daqui é só um modelo, então uma notícia fictícia, né, então a gente vê ali o nome do jornal, as informações embaixo com o ano, a cidade e tal. Uma notícia que é a manchete, né? Que é o nascimento do Caio ali, né? O aniversário do Caio, né? De um ano. E ali no canto uma previsão do tempo. Então, assim, tudo isso deve ser feito em conjunto com os alunos, mas existem algumas coisas da diagramação do jornal que fazem parte de todos, como, por exemplo, o nome dele vem lá em cima, com essas informações embaixo, né? Quem quiser saber mais sobre esse trabalho aí, tá no portal do professor, no MEC, o link tá aí, tá? Trabalho com jornal de sala de aula, foi um projeto desenvolvido por professoras, então é muito interessante ler o projeto, né, a descrição, o relatório do trabalho delas de forma completa, que tá aí nesse link. E aí eu trouxe a tirinha porque, assim, todo jornal tem lá as suas tirinhas, tem palavras cruzadas também. É muito divertido a gente selecionar as tirinhas para colocar no jornalzinho da sala. Essa tirinha, mais especificamente, ela é uma metalinguagem, porque ela quer dizer o quê? É uma tirinha que ela pode ir no jornal e ela está falando sobre criação de jornal, né? Então, ali, olha, oi mãe, estou fazendo um jornal com os fatos daqui de casa. A mãe, né, responde que bom. Agora estou precisando de uma matéria de capa. Posso te entrevistar? Claro. Muito bem, o que você está cortando para o jantar? Peixe. Maníaca da faca retalha e quitioide, família devora vítima.
Quer dizer, o menino foi sensacionalista. Isso dá uma ideia de um assunto também que pode ser tratado em sala de aula, que é esse sensacionalismo que muitos jornais fazem. E na hora que a gente está propondo aquela atividade de comparação, onde uma mesma notícia é veiculada por jornais diferentes, a gente vê que alguns são mais sensacionalistas. É interessante discutir isso com o aluno, né? Até que ponto você consegue chamar atenção para uma notícia sem distorcer os fatos, sem inventar nada, né? Então aí tem algumas dicas importantes, né, inspiradoras para fazer esse trabalho com o jornal. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!